Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Nós louvamos e glorificamos e agradecemos a Deus pelas vossas vidas, pela sua saúde, pela sua alegria, a felicidade que Deus tem reservado para você nesta manhã. E esperamos que o alcance da palavra neste dia seja ela eficaz no poder de Deus sobre a tua vida, trazendo os resultados que Deus tem e pode e te deu, e que você tem esses resultados hoje, junto com você, no seu coração, na sua alma, no seu corpo e também no complexo da sua vida por inteiro. Eu quero falar hoje com você a respeito de como é que nós vemos as coisas. Porque tudo depende da maneira que nós estamos enxergando, da maneira que nós estamos vendo. A vida nós sabemos que nós vivemos nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas têm o poder de trazer para nós aquilo que realmente nós escolhemos. Eu quero ler para você o que está escrito aqui em Números, no capítulo 13. É a história de quando Deus fez prodígios e milagres no Egito e tirou o povo de Israel pelo comando de Moisés das terras do Egito, abrindo o mar vermelho, tornando as águas potáveis em sangue também os rios, pragas de gafanhoto, morte dos primogênitos, escurecendo os céus sobre aquele povo. E assim, então, quando eles foram visitar a terra, que Deus mandou que eles visitassem, olhassem a terra que ele havia prometido há 400 anos atrás a Abraão, então eles chegaram com um relato daquilo que eles viram. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Olhe bem como vocês veem a situação. Eu vou ler para vocês aqui. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes. Verdadeiramente aquela terra mana leite e mel, e estes são os frutos dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos nos seus olhos. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Caleb então disse para todos: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. E o povo, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação,
a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Aí nós vemos assim Deus dizendo aqui: nenhum desse povo verá a terra com que um juramento prometi a seus pais, se nenhum daqueles que me desprezaram verá, exceto Caleb e Josué, que tiveram um espírito diferente. Mas a este povo, eu tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize a eles: por minha vida, diz o Senhor, e como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa, serão para entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Eu quero dizer a você nesta manhã que Deus está nos ensinando como nós devemos ser um pouco mais vigilantes com o que nós falamos. Muitas vezes nós temos umas motivações internas erradas, os pensamentos aflorados, e quando nós começamos a falar as coisas, nós falamos em desagrado a Deus em forma de murmurações. Deus não suporta murmuração. Deus não suporta murmuração e diz: assim como você fala aos meus ouvidos, isso mesmo você vai receber. Então, nesses momentos, quando está dessa forma, não fale, fique quieto. Espera abrandar o seu espírito, o seu coração, a sua alma. Como diz Tiago, seja pronto para ouvir, mas tardio para irar e tardio para falar. Nos ensinando e dizendo: domina as suas palavras, guarda, fecha a sua boca. Porque lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 17, diz assim: a boca do maldizente, aquele que fala coisas más, é a sua própria destruição, e a sua língua é laço para a sua alma. Então eu quero falar para você uma coisa: nós vivemos hoje, o ser humano, ele tem o espírito, e o espírito dele vive por sonho e visão. Jesus Cristo diz isso, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a linguagem do Espírito Santo é sonho e visão. O Espírito Santo fala as coisas antecipadas, profetiza através do homem. Também ele fala as coisas que serão no futuro. Também ele tem sonho e tem visão. Olha que visão terrível. Você pode ter visão de alguma coisa. Como esses homens tiveram visão, eles mandou olhar a terra. Então nós podemos olhar e ver que duas pessoas viram diferente. Aqueles foram 12 espias, príncipes, os homens de maior sabedoria, aqueles que dominavam as tribos, aqueles que eram os chefes da tribo, vamos dizer assim. Moisés mandou esses homens mais de entendimento, e eles avistaram a terra. Aonde eles colocaram os olhos? Nas dificuldades? E como eles dimensionaram elas? Ele diz: ali tem gigante, nós somos gafanhotos aos nossos olhos,
E aos olhos deles também nós somos como gafanhoto. Agora Josué e Caleb não disse isso. Caleb falou diferente. Subamos e possuamos a terra, porque certamente nós prevaleceremos. Tudo é maneira de ver as coisas. Tudo é maneira de ver. Um dia, 2 estudantes de medicina lá nos Estados Unidos, e eles são vivos até hoje, estudantes, eles foram visitar a Índia. E os dois foram passear lá na Índia. Chegando lá, um deles disse, olhou e viu o povo, falou, que miséria. Esse povo vive na miséria. O povo vive andando descalço. Meu Deus, que pobreza. O outro olhou e viu e disse, gente, que oportunidade de fazer sapatos baratos para esse povo. Esse povo, coitado, não tem dinheiro para comprar, precisa de um sapato barato para eles colocar. Regressando aos Estados Unidos, ele fez isso. Foi uma sapataria e começou a fabricar sapatos baratinhos. Exportar lá para a Índia. Um viu a miséria e a dificuldade, o outro viu a possibilidade da oportunidade. Uma oportunidade com possibilidade de crescimento. E assim ele continuou e terminou seus estudos. E mandando, fazendo sapato, mandando para lá, sapato baratinho. Terminou os estudos, ele fez uma fábrica. E começou a desenvolver, essa fábrica foi crescendo. E hoje é a maior fábrica de sapato que tem nos Estados Unidos, os melhores sapatos, que tem, e continua vendendo para a Índia. Aquele colega dele que foi junto com ele tornou-se empregado dele. Tudo é a maneira como você enxerga, como você vê as coisas. As dificuldades não são montanhas, e nem são elas fortalezas que foram criadas para você não chegar aonde você deseja. Não. Se você vê ela como gigante na tua vida, seu projeto cessou, terminou, acabou. Você já conformou, já concordou, seus pensamentos serão formados em dificuldades. Os seus pensamentos vão te atrair para uma realidade. Você é incapaz, você não pode agir, você não tem o que fazer, está encerrado, está terminado. Agora, quando você é dotado de uma força interior, uma visão correta, aquelas dificuldades, elas tornam-se para você simplesmente um degrau para você subir. Você sobe. A sua experiência aumenta, a sua experiência cresce. Mas você, dentro de você, você rejeita as dificuldades. Você vê elas, mas você tem uma força maior, porque você tem um alvo. Tem uma visão aonde você quer ir. Essa visão chama uma força interior que não aceita dentro dela de forma alguma uma derrota. Ele vê como uma possibilidade, você repara que eles disseram, melhor tomara tivesse morrido lá na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, desistência. Já antes uma dificuldade, preferido morrer, desistir da vida. Quantas pessoas estão desistindo da vida? Estão conformados e conscientes, preferi uma coisa assim, prefiro morrer. Quantos estão desistindo? Quantos estão se acovardando? Quantos estão não permitindo o seu potencial se desenvolver diante das situações, das aflições, as diferenças que existem no mundo? Jesus Cristo mesmo disse, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, falou assim, olha, estas coisas eu estou dizendo para vocês, como isso que ele está falando aqui, para que vocês tenham paz em mim. Para que vocês tenham paz, ou seja, tenham um assentamento de paz em qualquer situação, qualquer circunstância da vida. Primeira coisa que governa a sua vida é a paz. Vocês tenham paz. Aí depois ele volta então a dizer sobre a situação ao seu redor. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
E todos nós que estamos em Jesus Cristo somos vencedores. Nós nos tornamos vencedores em Jesus Cristo. Também na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, que todo aquele que crê em Jesus Cristo vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo a não ser aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós também vencemos. Olha como um vencedor. Novamente, quando o povo está lá, preferir morrer, ter ficado no Egito, não ter feito nada, continuar sendo escravo, continuar vivendo na miséria, na dificuldade, preferir não fazer nada do que querer fazer alguma coisa e ter alguma oposição. Meu irmão, não tem quem corre que não cansa. Não tem quem caminha que não sente exaustão. Não tem quem faz exercício para fortalecer o corpo que não sente o cansaço. Mas, no entanto, cada dia, quanto mais exercício ele faz, mais forte ele fica. Não é pelo fato do primeiro cansaço que ele vai desistir. Se exagerar um pouco, é lógico, ele vai sentir muito o peso do corpo demais, da conta as pernas vão sentir bem o peso do corpo. Os braços vão sentir bastante o peso, às vezes até pior do que antes. Mas só que a perseverança, a continuidade, os exercícios que ele está fazendo, vai fortalecer o corpo. Ele vai ficar mais forte, mais robusto, mais resistente. E assim é a vida. Assim é a vida. Como você está vendo a sua situação? Você está vendo com desistência? Com desânimo? Você está vendo já desistindo até da própria vida? Tem quantos que desistem até da própria vida? É preferível morrer? Isso é maneira de ver. Me perdoa a expressão, os covardes sempre olham de uma maneira derrotada. Olha para ele, sentindo dó dele, dizendo, coitadinho de mim, eu sou inferior. Eu sou pequenininho. Eu olhei para as dificuldades, elas tornaram-se gigantes. Deus não faz nada. Saiba que Deus, para fazer, depende de você acreditar e dar um voto de credibilidade a Ele. Não é ficar votando a todo momento, votando 5, 6, 10, 20, 30, 40 vezes a mesma coisa. Sou um fracassado. Sou um pequeno. Eu não consigo. As adversidades olham para mim e impõem o jugo e o peso e me vê que eu sou um nada. É isso que você está dizendo? Quando Josué disse, ei, para com isso aí, ué. Dá uma olhadinha para trás nas nossas experiências, é isso que ele está falando. Deus nos tirou lá do Egito com mão forte e poderosa. Quando nós estávamos aqui, todo o exército veio contra nós, Deus abriu o Mar Vermelho. Nós passamos a noite inteira para atravessar o Mar Vermelho e ele continuou aberto, e embaixo dos nossos pés não estava molhado, a terra estava enxuta. E quando nós entramos também, que entrou os egípcios, Deus fez o quê? Passou a nuvem e a coluna de fogo entre nós e ele. Existe uma separação entre nós e eles. Deus é conosco. Deus é conosco. Lembra disso, que ele emperrou os carros do Egito e eles não conseguiram aproximar de nós. Lembra disso. Esse povo aí, ó. Ei, esse povo é como nada diante de nós. É um pão amassado nas nossas mãos. Basta nós estar agradando ao nosso Deus. Véio. Deus já tirou deles o amparo. O amparo está conosco. Ei, atenta para a realidade. Conforme você vê, você forma os seus pensamentos. Conforme você forma os seus pensamentos, você se convence interiormente. E quando você se convence interiormente do fracasso, você vai soltar, vai falar com a tua boca. Quando você fala com a tua boca, você está fazendo uma projeção de fé. Você está chamando a existência aquelas coisas que não existiam. Você está chamando ela naquela dimensão que você deu a ela, mais forte que você. E você vai encontrar com ela como um fracassado. Ela nem não existia. Apenas ela estava ali. Então, como você está vendo as coisas? Você pode ver de duas maneiras.
Como Josué viu da maneira certa, Deus falou assim, Josué e Caleb vai entrar na terra, porque desse tem um espírito diferente. Não tem um espírito de um derrotado, de um fracassado, de um incrédulo, de um duvidoso, de um daquele que olha só para si mesmo, daquele que é acostumado a andar com a visão natural. Não. Você que está em Jesus Cristo é um filho de Deus. Certa vez, Jesus Cristo estava orando e disse aos seus apóstolos, discípulos, olha, vocês pegam o barco e atravessam o mar, que eu vou orar. Isso era 6 horas da tarde, para o descambar do dia, diz a palavra, que é o terminal do dia. E o dia lá em Israel termina às 6 horas da tarde, até hoje. E Jesus Cristo estava orando e eles entraram e foram atravessar o mar com os barcos deles. Quando foi mais ou menos em torno das 3, 4 horas da manhã, para frente, das 3 horas às 6. Quarta vigília é das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Eles estavam no mar ainda. Eles já estavam no mar de 9 a 12 horas, porque falar quarta vigília pode ser às 6, pode ser às 5, pode ser às 4. Eles estavam lá. E o mar estava muito revoltoso, com grandes ondas, o vento soprando forte, e eles não conseguiam chegar à mar. Jesus Cristo está orando, mas de lá ele está vendo. Quando foi a da quarta vigília, Jesus Cristo foi andando sobre o mar. Chegando perto do barco, quando eles viram Jesus, porque ela estava escuro, mas ele aproximou, eles viram. Eles acharam que era um fantasma, alguma coisa, porque nunca tiveram aquela experiência de alguém andar por cima do mar. Mas aquele dia Jesus estava indo, andando por cima do mar. E eles gritaram. Jesus disse para eles, tem bom ânimo, sou eu. As tempestades da vida, Jesus está dizendo para você ter bom ânimo, estou chegando. Se você conseguir andar por fé, os olhos do seu coração vão ficar iluminados pelo poder do Espírito Santo, você vai conseguir ver Jesus Cristo chegando ao seu barco. Pedro então disse, se é o Senhor, faça que eu vá até aí. Jesus Cristo disse, venha. Pedro estava morrendo de medo de morrer. Porque o barco deles, que era a segurança, a base deles ali na água, estava enchendo de água, estava quase para afundar. Naquele momento, Pedro olhou para Jesus e ficou forte, encorajado. Pedro então olhou para Jesus, a visão dele mudou. A visão da possibilidade de andar por cima das dificuldades, das tempestades da vida. Jesus falou, vem. Ele desce do barco e vai. Então olha bem. Josué e Caleb não olhou os gigantes, eles olhou para Deus. E viu uma solução prática em tudo, Deus fazendo tudo, e entregando a terra para eles. As promessas, entregando as promessas na mão de cada um deles. Os outros não, viu o fracasso, a derrota. E Pedro está andando por cima do mar, está indo ao encontro de Jesus Cristo. Quando ele aproximou de Jesus, ele foi dar uma olhadinha nos problemas, sabe? Ele viu a força do vento, ele viu o mar e a Bíblia diz que ele teve medo. Teve medo de novo. Aí ele afundou. Medo é fé oposta. Ter medo é fé. Sabe como é que você fala assim, que você tem uma fé muito forte para trazer os problemas para a tua vida? Medo. Medo é fé. É fé negativa. É um temor existente que faz você falar daquilo tudo em existência mesmo.
tem medo de acontecer, não aconteceu, mas você tem medo. Você fala com o seu medo todo, com fé, e aquilo acontece. Você tem medo, é muita fé, você chama aquilo. Então ele teve a visão dos problemas, muito grande, e afundou. Jesus disse para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? E Jesus Cristo estende a mão. Pedro estava pertinho de Jesus, ó, estendeu a mão, e o Pedro subiu das águas. E eles foram andando por cima do mar e entraram no barco. Entraram lá no barco. Como você está vendo as coisas? Jesus Cristo te conduzindo e você andando acima dos problemas, e os problemas inferiores a você, eles podem aparecer, como diz o apóstolo Paulo, ensinando aos Coríntios, na segunda carta que ele enviou aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atenta para as coisas que vocês estão vendo, isso é temporal, isso passa. Atenta para aquelas que são, aquelas que você não vê, que são eternas, e elas são verdadeiras, elas não passam, Deus é o mesmo. Como você vê? Pode ver um fracassado, você pode se ver um fracassado, um derrotado, conforme na mesma situação, você pode se ver uma pessoa com oportunidades. As dificuldades apenas foram um degrau colocado diante de você para que você suba mais. Tem tanto esforço, um pequeno esforço, degraus, para você crescer, avançar. Você ver as possibilidades de Cristo na tua vida, Cristo está contigo. Então tudo é a maneira que você está vendo as coisas. Vê sempre com possibilidade, vê sempre com o poder de Deus em você, vê sempre Jesus Cristo contigo, vê sempre o Espírito Santo, vê sempre as promessas de Deus se cumprindo do que Ele está contigo para que elas se cumpram. Ele está sempre desviando de você os inimigos, Ele está aí na sua frente, endireitando os caminhos que são tortos. Sempre, sempre, sempre. Seja qual for o seu problema, coloque ele diante de Deus agora, que nós vamos orar contigo. Que você experimente o poder de Deus na sua vida. Mas olha como um vencedor. Não enxergue um derrotado, não veja o problema grande para a sua vida, não. Descarta ele. Veja ele como um nada. Veja ele como um gafanhoto debaixo dos seus pés. Jesus Cristo não disse isso. É isso que eu vos dei autoridade para pisar a serpente, escorpião, todo o poder do inimigo, sem nada te causar dano. Debaixo dos pés. Te pus por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Por cima, por cabeça. Você é o cabeça. Coloca hoje, seja qual for, o seu problema diante de Deus e veja o pequeno diante de Deus. Pode ser muito grande diante de você, mas perto de Jesus que está contigo, Ele é muito pequenininho, Ele não é nada. Começa a olhar as coisas através de Jesus Cristo que está contigo. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos agora, em favor de todos que estão nos ouvindo, até a favor de nós mesmos aqui numa concordância que nós estamos fazendo. O Senhor diz o que nós concordarmos na terra, porventura alguma coisa, pedir do céu, o Senhor concede. E nós estamos aqui agora nessa concordância. Ilumina através do Espírito Santo o coração e o entendimento de cada um, para que eles possam enxergar as coisas a partir da base que o Senhor nos colocou em Jesus Cristo, por cima, não por baixo, por cabeça e não por cauda. E ter uma escolha, viver uma escolha correta contigo, aonde os inimigos que se levantam contra cada um de nós sejam colocados abaixo dos nossos pés. Uma visão superior, uma visão de vencedor, uma visão de vitória. Senhor, derrama essa unção na vida de cada um, para que possam viver, ó Deus, assim como Cristo disse, por cabeça. Com a autoridade de Jesus Cristo, de pisar serpente, escorpião, o poder do inimigo e nada causar dano. Senhor, concede a cada um hoje a vitória que ele necessita, através do entendimento da própria oração dele, em concordância agora. Vendo, ó Deus, aquilo que levantou contra eles, pequeno demais, muito pequeno diante deles, porque Jesus Cristo está com cada um deles.
E assim Jesus Cristo venceu a terra, Jesus Cristo venceu o mundo, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu a doença, Jesus Cristo venceu os céus, principados e potestades, e ao nome de Jesus Cristo dobra-se todos os joelhos. Então tudo está sendo dobrado agora diante de Jesus Cristo, que está com cada um desses ouvintes. E eles prevalecem agora e entram na promessa do Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém.